A seguir, falaremos sobre o tratamento da hiperatividade motora e da desatenção em pacientes com transtorno do espectro do autismo, especificamente medicamentos não estimulantes. Apenas para revisar, os medicamentos não estimulantes para o tratamento dos sintomas do TDAH incluem os medicamentos agonistas alfa-2. Esses medicamentos agonizam os receptores alfa-2, que supostamente têm efeitos posteriores no aumento da norepinefrina, que aumenta a dopamina nas regiões do lobo frontal do brain. Esses medicamentos podem ter efeitos mais sedativos e, portanto, podem ser úteis para a hiperatividade. O outro medicamento não estimulante sobre o qual devemos falar é a atomoxetina. Esse medicamento bloqueia a recaptação da norepinefrina, que também tem efeitos posteriores sobre a dopamina. O primeiro estudo sobre o qual quero falar hoje é um estudo duplo cego controlado por placebo sobre a atomoxetina para o tratamento de TDAH em crianças e adolescentes com transtorno do espectro do autismo. Esse foi um estudo de 8 semanas, realizado em 97 indivíduos com autismo. A faixa etária era de 6 a 17 anos, com uma média de idade entre 9 e 10 anos. Indivíduos com deficiência intelectual leve também podem participar do estudo. O desenho do estudo seguiu uma titulação de 3 semanas, em que os indivíduos começaram com atomoxetina 0,5 mg por dia, depois aumentaram para 0,8 mg por dia e, em seguida, para 1,2 mg por dia, que era a dosagem-alvo. E foi um estudo duplo cego controlado por placebo. Portanto, eles foram comparados a indivíduos que tomaram placebo. Então, vamos falar sobre os resultados desse estudo. Esse estudo analisou a redução na pontuação da escala de avaliação de TDAH como sua medida de resultado primário. Vou lhe mostrar esta tabela aqui. Você verá que a coluna da extrema esquerda mostra a pontuação total da escala de avaliação de TDAH e, em seguida, divide-a por sintomas de desatenção e sintomas de hiperatividade. E você verá que a redução na pontuação da escala de avaliação de TDAH é superior no total de TDAH, sintomas de desatenção e sintomas hiperativos na atomoxetina em comparação com o placebo. Portanto, em todos esses 3 componentes que medem o TDAH, houve reduções superiores ao placebo. As reduções na hiperatividade foram mais notáveis do que as reduções na desatenção. A magnitude da redução nas escalas de avaliação de TDAH nesse estudo não foi particularmente impressionante em comparação com a magnitude da redução dos sintomas de TDAH em crianças neurotípicas. Portanto, essa é uma magnitude de efeito de 8,2 em comparação com uma magnitude de efeito de 13 a 19 em estudos de TDAH em pacientes neurotípicos. Essa magnitude relativamente menor do efeito também é enfatizada na próxima descoberta. Eles também fizeram um CGI para verificar se alguém estava respondendo, ou seja, se havia melhorado muito ou melhorado muito em comparação com o placebo, score de impressão clínica, global, melhoria. Essa é outra medida de resultado comumente usada em estudos, em que os médicos são solicitados a dizer basicamente este indivíduo melhorou ou não melhorou, e em seguida classificar o nível de melhora ou piora. Se você tabular o número de indivíduos que tomaram atomoxetina, que melhoraram muito ou melhoraram muito em comparação com o placebo, essa não foi uma diferença significativa. Portanto, isso ameniza um pouco nossa empolgação com os resultados desse estudo. Em seguida, vamos falar sobre os efeitos colaterais relacionados à atomoxetina. Portanto, os efeitos colaterais que diferiram do placebo foram náusea, diminuição do apetite e fadiga, todos mais comuns na atomoxetina em comparação com o placebo. Passando para o próximo estudo, que foi o da guanfacina de liberação prolongada em indivíduos com transtorno do espectro do autismo. Esse foi outro estudo duplo cego controlado por placebo. Foi um estudo de 8 semanas com 62 indivíduos com autismo. Todos os participantes não apresentavam deficiência intelectual concomitante, com idade entre 5 e 14 anos. A dosagem para esse estudo era flexível. Assim, os clínicos aumentaram a dosagem o máximo que puderam dentro de uma faixa de guanfacina de liberação prolongada de 1 a 4 mg, parando na dosagem que era o equilíbrio entre a mais eficaz e a mais tolerável, e, mais comumente, chegaram a uma dosagem de guanfacina de liberação prolongada de 3 mg por dia. A próxima figura mostra a redução da hiperatividade, usando a escala ABC de hiperatividade. Você pode ver nesta figura que os quadrados se referem a indivíduos que tomaram placebo e o círculo se refere a indivíduos que tomaram guanfacina. Em 2 semanas de uso da guanfacina, você verá que há uma redução na hiperatividade que é significativamente diferente do placebo e que continua a reduzir até 4 semanas e, em seguida, atinge um patamar até 8 semanas, que é a duração do estudo. Assim, em 4 semanas, já se tinha uma boa noção de que alguém havia melhorado com a guanfacina em comparação com o placebo. Houve uma redução de 43% nos scores de hiperatividade na subescala de hiperatividade ABC, em comparação com uma redução de apenas 13,2% com o placebo. Eles também fizeram um CGI para verificar se alguém estava respondendo, ou seja, se havia melhorado muito ou melhorado muito em comparação com o placebo. E 50% dos indivíduos melhoraram muito ou melhoraram muito no CGI, em comparação com apenas 9,4% para o placebo. Portanto,
definitivamente um estudo positivo que atesta o benefício da guanfacina. Os eventos adversos da guanfacina de liberação prolongada incluíram sonolência, fadiga e fragilidade emocional. Podemos pensar nisso como um aumento da labilidade emocional e da irritabilidade. Esse estudo mediu as alterações na pressão arterial e no pulso. Eles encontraram pequenas reduções na pressão arterial e na frequência cardíaca. No entanto, a pressão arterial retornou aos valores de referência pré-tratamento no final do estudo de 8 semanas. Houve estudos menores que analisaram a clonidina, 2 pequenos estudos, controlados por placebo, que mostraram benefícios na redução da hiperatividade, e um estudo aberto com guanfacina de liberação imediata foi um estudo positivo, sugerindo que a guanfacina de liberação imediata também pode ser útil. Os agonistas alfa para hiperatividade devem ser considerados especialmente em pacientes com problemas existentes de irritabilidade, onde há uma preocupação de que o estimulante possa piorar a irritabilidade, o que parece ser muito menos provável de acontecer com medicamentos agonistas alfa. Os agonistas alfa também podem ser considerados em pacientes que não toleram estimulantes por outros motivos, como perda de peso. Os agonistas alfa 2 podem ter um efeito calmante, pois inibem a liberação de norepinefrina, diminuem a hiperatividade e podem até ter algum efeito sobre a ansiedade. Portanto, esses medicamentos podem ser considerados especialmente quando a hiperatividade é combinada com desafios de regulação emocional. Resumindo, o tratamento da hiperatividade motora e da desatenção em pacientes com transtorno do espectro do autismo que já têm problemas de irritabilidade pode ser iniciado com medicamentos alfa-agonistas ou até mesmo com atomoxetina antes de passar para os medicamentos estimulantes. Alguns pontos importantes a serem extraídos dessas informações são que os medicamentos agonistas alfa-2 e a atomoxetina sugerem melhora nos sintomas de hiperatividade em crianças e adolescentes com transtorno do espectro do autismo, com tolerabilidade superior à dos estimulantes. A melhora nos sintomas do TDAH em crianças e adolescentes com a atomoxetina é melhor para os sintomas hiperativos do que para os sintomas de desatenção. A melhora com a atomoxetina nos sintomas do TDAH em crianças e adolescentes com autismo é mais modesta do que os níveis de melhora observados em pacientes neurotípicos com níveis comparáveis de TDAH.